Existe uma diferença profunda entre pedir e afirmar, e essa diferença determina, em grande parte, o que você recebe na vida. A maioria das pessoas passa a vida pedindo que as coisas melhorem, pedindo uma oportunidade, pedindo por dias melhores. E o pedido, por si só, carrega uma postura escondida, a de quem não tem, a de quem espera de fora, a de quem está numa posição de carência, aguardando que algo ou alguém conceda o que falta. Já quem afirma se coloca numa postura completamente diferente. Afirmar é declarar como verdade. É assumir uma posição de quem já se alinhou com aquilo que busca. É falar a partir da certeza e não da falta. Napoleon Hill dedicou boa parte da sua obra a estudar o poder daquilo que ele chamava de autossugestão. O processo pelo qual as afirmações repetidas, carregadas de emoção e convicção, penetram na mente e começam a moldar tanto a forma como a pessoa pensa, quanto a forma como ela age. Ele documentou que as pessoas que realizavam grandes coisas frequentemente tinham o hábito de afirmar, com firmeza e repetição, aquilo que estavam determinadas a alcançar, e que essas afirmações não eram fantasia vazia, mas ferramentas poderosas que programavam a mente para reconhecer oportunidades, sustentar a persistência e agir de acordo com aquilo que era afirmado. Hoje você vai entender o poder de afirmar em vez de apenas pedir. Vai entender por que a afirmação, quando feita corretamente, muda a sua mente, a sua postura e as suas ações, e como isso se traduz naquilo que você efetivamente recebe. Vai entender como afirmar de forma que gere resultado real, e não como uma ilusão de que basta declarar para que as coisas caiam do céu. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já ensinava sobre o poder das palavras, sobre pedir com fé, e sobre a conexão profunda entre aquilo que se crê, aquilo que se declara e aquilo que se recebe. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu afirmo, eu recebo o que peço, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu sair da postura de carência e assumir a postura de quem se alinha, age e recebe. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou ao poder da afirmação estudando como as pessoas de grande realização se relacionavam com aquilo que desejavam. Ele esperava encontrar pessoas que apenas trabalhavam duro, sem muita atenção ao que diziam ou afirmavam, mas encontrou algo diferente. Muitas dessas pessoas tinham uma relação muito consciente com as próprias palavras e afirmações. Elas não ficavam repetindo para si mesmas que não conseguiriam, que era difícil, que provavelmente não daria certo. Ao contrário, afirmavam com convicção aquilo que estavam determinadas a realizar e sustentavam essa afirmação mesmo diante das dificuldades. Ele percebeu que essas afirmações tinham um efeito real e mensurável, mas não pelo motivo que muitos imaginavam. Não era que as palavras tivessem um poder mágico de alterar a realidade externa diretamente. Era que as palavras alteravam a realidade interna da pessoa, a forma como ela pensava, o que ela acreditava ser possível, como ela se posicionava. E essa mudança interna se traduzia em ações diferentes, que por sua vez produziam resultados diferentes. A afirmação funcionava de dentro para fora, programando a mente que então movia a pessoa na direção daquilo que era afirmado. Marcos, capítulo 11, versículo 24, aponta para essa conexão entre o crer, o pedir e o receber. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Repare na sequência: pedir, crer que já recebeu, e então receber. Não é um pedido de carência, feito na dúvida e na falta. É um pedido feito a partir da crença, a partir da certeza de que já se recebeu. Essa postura de crer no recebimento, de afirmar como verdade aquilo que se busca, é exatamente o que transforma o pedido carente em afirmação poderosa. Vamos entender agora com profundidade real
o poder de afirmar em vez de apenas pedir, e como fazer isso de forma que gere resultado. Napoleon Hill identificou os elementos centrais desse poder e vamos examinar cada um deles. O primeiro elemento é a diferença de postura entre pedir e afirmar. Napoleon Hill observou que a linguagem que usamos, especialmente a linguagem interna, revela e, ao mesmo tempo, molda a postura a partir da qual operamos. Quem vive pedindo internamente opera a partir de uma postura de carência, de falta, de dependência de que algo externo conceda o que falta. E essa postura de carência se manifesta em tudo, na forma insegura de agir, na expectativa baixa, na energia de quem não acredita realmente que vai conseguir. Quem afirma, ao contrário, opera a partir de uma postura de alinhamento e certeza. Ao afirmar como verdade aquilo que busca, a pessoa se posiciona como alguém que já está conectado com aquele resultado, que age a partir dessa conexão, que espera e reconhece as oportunidades que a levam até lá. E essa postura de certeza também se manifesta em tudo, na forma confiante de agir, na expectativa elevada, na energia de quem realmente acredita. Napoleon Hill documentou que essa diferença de postura entre a carência do pedido e a certeza da afirmação produzia diferenças enormes nos resultados, porque a postura molda as ações e as ações moldam os resultados. Vale entender por que a postura de carência é tão prejudicial, porque ela opera de formas sutis. Quem age a partir da carência transmite, sem perceber, uma energia de necessidade, de desespero, de quem precisa muito, e essa energia afasta tanto pessoas quanto oportunidades, porque ninguém se sente atraído pelo desespero. Além disso, a carência gera decisões ruins. A pessoa aceita menos do que merece, se contenta com pouco, age a partir do medo de não conseguir, e essas decisões baseadas no medo produzem resultados pequenos. Quem age a partir da certeza transmite o oposto. Uma energia de segurança, de confiança, de quem sabe onde está indo. E essa energia atrai tanto pessoas quanto oportunidades, porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite segurança e direção. Além disso, a certeza gera decisões melhores. A pessoa não aceita menos do que merece, não se contenta com pouco por medo, age a partir da confiança e essas decisões produzem resultados maiores. Napoleon Hill observava que a mesma pessoa, com as mesmas capacidades, obtinha resultados completamente diferentes dependendo de qual postura adotava. A partir da carência, ela minimizava a si mesma e afastava o que buscava. A partir da certeza da afirmação, ela se posicionava com dignidade e atraía o que desejava. A diferença não estava nas capacidades, mas na postura interna, que a afirmação bem feita era capaz de transformar da carência para a certeza. Diga agora em voz alta: eu não vivo pedindo na carência, eu afirmo a partir da certeza. Mais uma vez, eu afirmo a partir da certeza. De novo, eu me alinho com aquilo que busco e ajo como quem já está conectado a isso. O segundo elemento é o que Napoleon Hill chamava de programação da mente pela repetição emocional. Ele observou que uma afirmação dita uma única vez, sem emoção, tinha pouco efeito. Mas uma afirmação repetida com constância, carregada de emoção e convicção, penetrava profundamente na mente e começava a moldar as crenças mais profundas da pessoa. A repetição emocional era a chave que transformava uma simples frase em uma força que reprogramava a mente. Isso acontece porque a mente profunda, o subconsciente, é moldado pela repetição e pela emoção. Aquilo que é repetido muitas vezes, com forte carga emocional, vai sendo instalado como uma crença, e essa crença passa a governar automaticamente a forma como a pessoa pensa e age. Napoleon Hill documentou que as afirmações eram uma forma deliberada de usar esse mecanismo a favor, instalando conscientemente as crenças que fortalecem, em vez de deixar a mente ser programada aleatoriamente pelas mensagens negativas do ambiente. Ele era enfático quanto à importância da emoção. Uma afirmação recitada mecanicamente, como quem lê uma lista, tinha pouco poder. Mas uma afirmação sentida,
dita com a emoção de quem realmente acredita e deseja, penetrava fundo. A emoção era o que dava à afirmação a força de penetrar na mente profunda, e sem ela, a afirmação permanecia na superfície, sem nunca alcançar a camada onde as crenças são formadas. Ele explicava por que a emoção tinha esse papel decisivo. A mente profunda não é convencida por argumentos lógicos, nem por palavras repetidas friamente. Ela é impressionada pela emoção, porque a emoção é o sinal que ela usa para saber o que é importante, o que merece ser gravado, o que deve se tornar parte da estrutura de crenças. Uma experiência carregada de emoção forte é lembrada por anos, enquanto 1000 experiências neutras são esquecidas. As afirmações funcionam da mesma forma. As que carregam emoção são gravadas, as que são frias escorrem sem deixar marca. Por isso, Napoleon Hill recomendava que, ao afirmar, a pessoa não apenas dissesse as palavras, mas evocasse a emoção correspondente, sentisse a alegria, a gratidão, a certeza de já ter aquilo que afirmava. Essa combinação de palavra e emoção era o que dava à afirmação o poder de penetrar e se instalar. A palavra dava a direção e a emoção dava a força de penetração. Sem a palavra, não havia direção. Sem a emoção, não havia penetração. As duas juntas, e só as duas juntas, produziam a reprogramação profunda que ele havia observado. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de afirmação que gera ação. Aqui está um ponto crucial, porque é onde muitas pessoas entendem errado o poder da afirmação. A afirmação não funciona como um feitiço que faz as coisas acontecerem sem esforço. Ela funciona porque muda a mente, e a mente mudada move a pessoa a agir de forma diferente. A afirmação é o começo de uma cadeia que só se completa na ação. Afirmar sem agir é como plantar uma semente e nunca regá-la. Napoleon Hill documentou que as pessoas que usavam as afirmações com resultado eram justamente as que deixavam as afirmações as moverem à ação. Elas afirmavam, e a afirmação fortalecia a crença, e a crença fortalecida as impulsionava a agir com mais confiança, mais persistência, mais ousadia. A afirmação, nesse sentido, não substituía a ação, mas a alimentava, dando à pessoa a convicção interna necessária para agir de formas que a carência jamais permitiria. O resultado vinha da ação, e a afirmação era o que tornava essa ação possível e poderosa. Esse é o ponto onde é preciso mais cuidado, porque existe uma distorção popular do poder das afirmações que promete resultado sem esforço, como se bastasse repetir palavras e desejar intensamente para que as coisas se materializassem sozinhas. Napoleon Hill rejeitava firmemente essa distorção. Ele nunca ensinou que bastava afirmar para receber. Ele ensinou que a afirmação preparava a mente e movia a pessoa à ação, e que era a ação, sustentada pela afirmação, que produzia o resultado. A diferença é fundamental. Na distorção, a pessoa afirma e espera passivamente que o universo entregue, e quando nada acontece, ela se frustra e conclui que afirmações não funcionam. Na compreensão correta, a pessoa afirma e a afirmação a impulsiona a agir. E é através da ação impulsionada pela afirmação que o resultado se constrói. A afirmação não é o fim do processo, é o começo. Ela acende a mente, e a mente acesa move o corpo, e o corpo em movimento constrói o resultado. Napoleon Hill ilustrava isso lembrando que a própria fé, na tradição bíblica que ele frequentemente citava, era inseparável das obras. A fé sem obras é morta, diz a Escritura. E o mesmo vale para a afirmação. A afirmação sem ação é morta, estéril, sem fruto. É a união entre o afirmar com convicção e o agir com persistência que produz a colheita. Quem separa os dois, afirmando sem agir ou agindo sem a convicção que a afirmação constrói, desperdiça o poder que só a união dos dois oferece. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha vivendo mais na postura de pedir na carência do que na de afirmar com certeza e agir, curta esse vídeo agora.
Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de afirmação que reprograma a autoimagem. Ele observou que muitas das nossas limitações vinham de afirmações negativas que repetíamos sobre nós mesmos, muitas vezes sem perceber. Eu não sou bom nisso. Eu nunca consigo. Eu sou assim mesmo. Essas afirmações negativas repetidas ao longo da vida construíam uma autoimagem limitante que governava o comportamento e garantia os resultados ruins. A afirmação deliberada e positiva era, então, uma forma de reprogramar essa autoimagem, substituindo as declarações limitantes por declarações fortalecedoras. Mas Napoleon Hill era cuidadoso. Essa reprogramação não acontecia com uma afirmação isolada contra uma vida inteira de afirmações negativas. Ela exigia repetição constante, até que as novas afirmações acumulassem peso suficiente para substituir as antigas. Era um trabalho de reconstrução da autoimagem, tijolo por tijolo, através da repetição emocional das afirmações certas. Ele observava que as afirmações negativas mais perigosas eram justamente as que a pessoa nem reconhecia como afirmações, porque as considerava simples descrições da realidade. Quando alguém diz, eu sou tímido, eu sou desorganizado, eu não tenho jeito para isso, acredita estar apenas constatando um fato. Mas Napoleon Hill documentou que essas supostas constatações eram, na verdade, afirmações que reforçavam e perpetuavam exatamente aquilo que descreviam. Ao dizer, eu sou tímido, a pessoa reforça a própria timidez, tornando-a mais sólida a cada repetição. O perigo, portanto, estava em confundir uma afirmação repetida com uma verdade imutável. A pessoa dizia, eu sou assim como se fosse uma característica fixa e permanente, quando na verdade era, em grande parte, o resultado acumulado de anos afirmando ser assim. E o mesmo mecanismo que construiu aquela característica através da afirmação repetida, podia, com afirmações diferentes, repetidas com a mesma constância, construir uma característica diferente. Napoleon Hill considerava libertadora essa compreensão porque revelava que muito daquilo que a pessoa considerava sua natureza fixa era, na verdade, um hábito de afirmação que podia ser mudado. Por isso ele recomendava uma atenção especial à forma como a pessoa falava de si mesma, mesmo casualmente. Cada eu sou seguido de algo negativo era um pequeno decreto que reforçava a limitação. E substituir esses decretos automáticos negativos por afirmações conscientes positivas era um dos trabalhos mais importantes na reconstrução da autoimagem, porque interrompia a perpetuação automática da limitação e iniciava a construção deliberada da possibilidade. Provérbios capítulo 18, versículo 21, aponta para o poder das palavras sobre a própria vida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida no poder da língua. As palavras que declaramos, especialmente sobre nós mesmos, têm o poder de gerar morte ou vida, de construir ou destruir. E aquele que ama a língua, que usa as palavras com sabedoria, come do fruto delas, colhe aquilo que declarou. É uma afirmação antiga, do mesmo princípio que Napoleon Hill redescobriu sobre o poder das afirmações. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de afirmação alinhada com a fé. Ele observou que a afirmação ganhava um poder ainda maior quando estava ancorada numa fé genuína, numa convicção profunda que ia além da mera repetição de palavras. A fé, nesse sentido, era o estado de certeza absoluta que dava às afirmações a sua força máxima. Quando a pessoa não apenas repetia palavras, mas realmente acreditava, com fé, naquilo que afirmava, o efeito sobre a mente e sobre as ações era muito mais profundo. Napoleon Hill documentou que a combinação de afirmação e fé era uma das forças mais poderosas que ele havia estudado. A afirmação sem fé era apenas repetição vazia, mas a afirmação carregada de fé genuína, de certeza profunda, movia a pessoa com uma força que quase nada conseguia deter. Ele considerava a fé
o ingrediente que transformava as afirmações de simples palavras em uma força capaz de sustentar a pessoa através de qualquer dificuldade rumo àquilo que ela afirmava e buscava. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de precisão e presente da afirmação. Ele observou que a forma como uma afirmação era construída determinava grande parte do seu poder. Afirmações vagas, genéricas, lançadas ao futuro distante, tinham pouco efeito. Afirmações específicas, precisas, formuladas no presente, tinham muito mais força. Havia uma diferença enorme entre dizer "um dia eu vou melhorar de vida" e afirmar "eu estou construindo, agora, a vida que eu desejo, e cada dia dou um passo nessa direção". A afirmação no futuro mantém aquilo que se busca sempre distante, sempre adiante, nunca agora. Ela reforça paradoxalmente a ausência presente daquilo, porque coloca sempre no amanhã. Já a afirmação no presente coloca a pessoa em movimento agora, afirma o processo como já em curso, e por isso mobiliza a mente e a ação imediatamente. Napoleon Hill documentou que ajustar as afirmações do futuro vago para o presente em construção aumentava drasticamente o poder delas. Ele também observava a importância da especificidade. Uma afirmação vaga como "eu quero ser bem-sucedido" dá à mente pouca direção. Uma afirmação específica, que define claramente o que se está construindo, dá à mente um alvo preciso para o qual se organizar. Quanto mais específica e clara a afirmação, mais a mente sabe exatamente o que reconhecer, o que buscar, para onde direcionar a atenção e a ação. A precisão da afirmação, portanto, era diretamente proporcional ao seu poder de direcionar a mente. Diga agora em voz alta: "Eu afirmo no presente e com precisão, dando à minha mente um alvo claro". Repita: "Eu afirmo no presente, com clareza e certeza". O sétimo elemento é o que Napoleon Hill chamava de proteção contra as afirmações do ambiente. Ele observou que estamos constantemente expostos a afirmações externas, vindas das pessoas ao redor, das mensagens que consumimos, do ambiente em que vivemos, e que muitas dessas afirmações externas eram negativas, limitantes, decretos de escassez e impossibilidade que, se aceitos, se instalavam na nossa mente e passavam a operar contra nós. A pessoa que dominava o poder da afirmação, segundo Napoleon Hill, aprendia não apenas a afirmar deliberadamente o que fortalece, mas também a se proteger das afirmações negativas do ambiente, recusando-se a aceitá-las como verdade sobre si mesma. Quando alguém dizia que ela não conseguiria, ela não deixava essa afirmação se instalar. Quando o ambiente decretava impossibilidade, ela não aceitava esse decreto. Ela filtrava conscientemente o que permitia que entrasse na própria mente, protegendo as próprias afirmações fortalecedoras das afirmações limitantes que vinham de fora. Napoleon Hill considerava essa proteção essencial, porque de nada adiantava afirmar o positivo pela manhã se a pessoa passasse o resto do dia aceitando passivamente cada afirmação negativa que o ambiente lhe lançava. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou porque ela mostra o poder da afirmação de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia presa a um ciclo de afirmações negativas. Ela repetia constantemente para si mesma e para os outros o quanto era difícil, o quanto ela não conseguia, o quanto as coisas nunca davam certo para ela. E, sem perceber, essas afirmações negativas iam programando a mente dela para exatamente isso: dificuldade, fracasso, resultados ruins. Ela estava o tempo todo decretando a própria limitação e depois colhendo aquilo que decretava. Napoleon Hill documentou que essa pessoa não tinha consciência do poder que as próprias palavras exerciam sobre a vida dela. Ela achava que estava apenas descrevendo a realidade, quando na verdade estava criando essa realidade, ao menos em parte, através das afirmações constantes que moldavam sua mente, sua postura e suas ações. Quanto mais afirmava a dificuldade, mais a mente dela se organizava em torno da dificuldade e mais as ações dela produziam a dificuldade que ela afirmava.
O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a perceber esse padrão e a entender que ela podia usar o mesmo mecanismo na direção oposta, que assim como as afirmações negativas construíam limitação, as afirmações positivas, repetidas com emoção e traduzidas em ação, podiam construir possibilidade. Foi difícil no começo, porque as afirmações positivas pareciam falsas diante de uma vida inteira de afirmações negativas. Mas ela persistiu, afirmando com constância e emoção, e agindo de acordo com aquilo que afirmava. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi gradual, mas profunda. À medida que as novas afirmações acumulavam peso, a autoimagem dela começou a mudar. Ela passou a se ver como alguém capaz, e essa nova autoimagem gerou uma nova postura, e a nova postura gerou novas ações, e as novas ações começaram a produzir novos resultados. Ela descobriu que o poder de decretar, que sempre usara sem saber para construir limitação, podia ser usado conscientemente para construir possibilidade. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos decretando a minha própria derrota sem perceber e colhendo exatamente o que decretava. No dia em que aprendi a afirmar a vitória com a mesma convicção com que antes afirmava a derrota e a agir de acordo, a minha vida começou a mudar na direção daquilo que eu passei a declarar." Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente revelador. Ela contou que a maior dificuldade não foi criar as afirmações positivas, mas suportar a sensação de estar mentindo ao dizê-las no começo. Porque diante de uma vida inteira de evidências que confirmavam as afirmações negativas, as novas afirmações positivas soavam falsas, quase ridículas. Ela sentia que estava enganando a si mesma ao afirmar capacidade quando toda a sua história parecia gritar incapacidade. Foi só quando ela entendeu uma distinção importante que conseguiu prosseguir. Napoleon Hill a ajudou a ver que afirmar não era mentir sobre o presente, mas declarar a direção do processo. Ela não estava afirmando: "Eu já sou perfeitamente capaz e realizado", o que seria uma mentira. Estava afirmando: "Eu estou me tornando a cada dia a pessoa capaz que eu decidi ser", o que era verdade, porque era exatamente o processo que ela havia iniciado. A afirmação não descrevia um presente falso, descrevia um processo verdadeiro em curso. Essa distinção, segundo Napoleon Hill, foi o que permitiu que ela sustentasse as afirmações sem a sensação de estar mentindo. E à medida que ela agia de acordo, as evidências começaram a se acumular e as afirmações que antes soavam falsas foram, aos poucos, se tornando verdadeiras, confirmadas pela realidade que a própria pessoa estava construindo. As afirmações, no começo, apontavam para um futuro. Com o tempo e a ação, esse futuro foi virando presente, e as afirmações deixaram de soar falsas para se tornarem simples descrição da nova realidade. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a auditoria das próprias afirmações. Observe, ao longo de alguns dias, o que você costuma afirmar sobre si mesmo e sobre a sua vida, especialmente internamente. Você afirma capacidade ou incapacidade, possibilidade ou limitação, vitória ou derrota. Essa auditoria revela o que você vem decretando sem perceber, e você não pode mudar aquilo que não enxerga. Napoleon Hill documentou que essa consciência era o primeiro passo para deixar de decretar limitação. A segunda prática é a criação de afirmações fortalecedoras. Crie afirmações claras, no presente, que declarem aquilo que você quer construir como se já fosse verdade e informação. Não no futuro distante, mas no presente do processo, e formule-as de maneira que soem verdadeiras e mobilizadoras para você. Napoleon Hill documentou que as afirmações no presente, bem formuladas, eram muito mais poderosas que os desejos vagos lançados ao futuro. A terceira prática é a repetição com emoção. Repita as suas afirmações com constância, todos os dias, especialmente pela manhã, e sempre carregando-as de emoção genuína. Não recite mecanicamente. Sinta aquilo que você afirma, com a emoção de quem realmente acredita e deseja.
Napoleon Hill documentou que a emoção era o que dava às afirmações a força de penetrar na mente profunda e que, sem ela, as afirmações permaneciam na superfície. Aqui quero pausar. Esse processo completo de usar o poder das afirmações para reprogramar a sua mente e a sua vida, com afirmações estruturadas e um método claro de aplicação, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a tradução da afirmação em ação. Não deixe as suas afirmações pararem nas palavras. Pergunte-se, a cada afirmação, o que a pessoa que realmente vive essa afirmação faria, e então haja de acordo. A afirmação prepara a mente, mas é a ação que colhe o resultado. Napoleon Hill documentou que a afirmação sem ação era semente sem rega e que o poder das afirmações só se completava quando elas moviam a pessoa a agir. A quinta prática é a ancoragem na fé. Ao afirmar, faça-o não como quem apenas repete palavras, mas como quem realmente crê, com fé genuína naquilo que declara. Essa fé é o que dá às afirmações a sua força máxima. Napoleon Hill documentou que a combinação de afirmação e fé genuína era uma das forças mais poderosas que existiam, capaz de sustentar a pessoa através de qualquer dificuldade. A sexta prática é a formulação no presente e com precisão. Formule as suas afirmações no presente, como processo já em curso e não no futuro distante, e torne-as específicas, dando à sua mente um alvo claro. Em vez de um dia vou melhorar, afirme eu estou construindo agora, a cada dia, aquilo que desejo, e seja específico sobre o que é. Napoleon Hill documentou que as afirmações no presente e específicas tinham muito mais poder de direcionar a mente do que as vagas e lançadas ao futuro. A sétima prática é a proteção contra as afirmações do ambiente. Ao longo do dia, fique atento às afirmações negativas que vêm de fora, das pessoas, das mensagens, do ambiente, e recuse-se a aceitá-las como verdade sobre você. Quando alguém decretar a sua impossibilidade, não deixe esse decreto se instalar. Filtre conscientemente o que você permite que entre na sua mente. Napoleon Hill documentou que de nada adiantava afirmar o positivo pela manhã se a pessoa passasse o resto do dia aceitando cada afirmação negativa do ambiente, e que essa proteção era essencial para preservar as próprias afirmações fortalecedoras. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que o poder da afirmação revelava uma verdade profunda sobre a relação entre a mente e a realidade. Ele percebeu que estamos, o tempo todo, afirmando alguma coisa, quer tenhamos consciência disso ou não. Cada pensamento repetido, cada frase que dizemos sobre nós mesmos, cada crença que sustentamos, é uma forma de afirmação que vai moldando a nossa mente e, através dela, a nossa vida. A questão nunca foi se afirmamos ou não, mas o que afirmamos, e se o fazemos de forma consciente ou aleatória. A maioria das pessoas afirma de forma inconsciente e aleatória, deixando que o ambiente, as experiências negativas, as vozes limitantes, programem a mente delas com afirmações de escassez, de incapacidade, de derrota, e depois colhem na vida aquilo que foi afirmado inconscientemente. A libertação, segundo Napoleon Hill, vinha de assumir o comando consciente das próprias afirmações, de deixar de ser programado aleatoriamente e passar a programar deliberadamente a mente com as afirmações que fortalecem e constroem. Mateus capítulo 21, versículo 22, reforça essa conexão entre a fé e o receber. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Crendo. A crença, a fé, é a condição. Não o pedido feito na dúvida e na carência, mas o pedido feito na crença, na certeza. E essa crença, esse estado interno de certeza, é exatamente o que a afirmação bem feita constrói e sustenta, alinhando a mente e as ações com aquilo que se busca receber. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial e que protege contra uma distorção comum. Ele deixava claro que afirmar
não era negar a realidade, nem cair numa ilusão de que bastava declarar para que tudo acontecesse sem esforço. Afirmar não era mentir para si mesmo sobre o presente, mas declarar com convicção a direção para a qual se está caminhando, e então agir nessa direção. A afirmação verdadeira não dispensava o trabalho, a persistência, a ação. Ela os alimentava, dando à pessoa a convicção interna necessária para sustentar o esforço e reconhecer as oportunidades. Quem entendia isso, usava as afirmações como uma ferramenta poderosa de transformação. Quem não entendia caía na ilusão de que bastava declarar e colhia a frustração de afirmações que nunca se traduziam em ação nem em resultado. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que as palavras que declaramos, especialmente sobre nós mesmos, têm um poder real sobre a nossa vida, não por magia, mas porque moldam a nossa mente, a nossa postura e as nossas ações, que por sua vez moldam os nossos resultados, e que a diferença entre quem afirma vitória e age de acordo e quem decreta derrota sem perceber era uma das diferenças mais determinantes que ele havia observado entre quem construía a vida que desejava e quem permanecia preso àquilo que, sem saber, vinha decretando contra si mesmo. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento, sentindo cada palavra como verdade e informação. Eu afirmo a partir da certeza e não peço a partir da carência, alinhando-me com aquilo que busco. Repita: eu afirmo a partir da certeza. Eu programo a minha mente com afirmações fortalecedoras, repetidas com emoção e convicção. Repita: eu programo a minha mente com o que me fortalece. Eu traduzo cada afirmação em ação, sabendo que a afirmação prepara a mente, mas a ação colhe o resultado. Repita: eu afirmo e eu ajo. Eu reprogramo a minha autoimagem, substituindo cada declaração limitante por uma declaração de possibilidade. Repita: eu declaro possibilidade sobre a minha vida. Eu afirmo com fé genuína, e essa fé dá às minhas palavras a sua força máxima. Repita: eu afirmo com fé. Eu começo meu dia vencendo, porque assumi o comando daquilo que eu declaro e daquilo que eu construo. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque eu afirmo e eu recebo o que peço. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que quase todo mundo está decretando alguma coisa sobre a própria vida, o tempo todo, com ou sem consciência. A diferença entre quem prospera e quem permanece preso raramente está em decretar ou não, mas em decretar vitória ou derrota, possibilidade ou limitação, e em traduzir ou não esse decreto em ação. E que assumir o comando consciente das próprias afirmações era uma das formas mais poderosas de começar a construir uma vida diferente. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu afirmo, eu recebo o que peço. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que talvez venha decretando limitação sem perceber e que pode assumir o comando das próprias afirmações. Compartilhe com alguém que precisa aprender a afirmar vitória em vez de decretar derrota. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma afirmação de possibilidade, com mais uma declaração traduzida em ação. Você sempre esteve decretando algo sobre a sua vida. A diferença
A partir de hoje, é que você decidiu decretar de propósito e agir de acordo com aquilo que declara. Vá, afirmando e agindo, e comece seu dia vencendo.